essa palavra com certeza ela trará uma transformação, porque esse é o propósito de Deus na humanidade, para a humanidade, é salvar e transformar, né? Um dos maiores ministérios, ministérios de Jesus foi o ensinamento, o ensinamento. Pedro não se tornou o que se tornou, não iria se tornar o que se tornou, se não fosse o ensinamento. Pedro poderia orar, irmãos. Pedro poderia falar, não preciso de andar com Jesus, não. Eu tenho um Deus no meu coração. Poderia ter falado isso, né? Não preciso andar com o Senhor, não. Eu tenho um Deus no meu coração, vou ficar aqui pescando mesmo. Mas ele não seria o que ele foi. Então, o ensinamento, ele transforma a nossa vida. Lá em Romanos capítulo 12, no versículo 2, diz assim, vai lá. Romanos capítulo 12, versículo 2. Olha o que diz. Aos Romanos 12, 2. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. O que Deus está dizendo aqui? O Senhor está dizendo que eu não devo me conformar com esse mundo, eu não devo me conformar, permitir que esse mundo continue dentro de mim a ponto de conduzir minhas atitudes, a ponto de dirigir a minha vida. Já viu aquele negócio? Todo mundo faz, né? Todo mundo isso. Aí a sua mãe dizia para você o quê? Pois é. E ela está certa, ela estava certa, e ela está certa. Você não é todo mundo. Olha o que o texto está dizendo, ó. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O meu entendimento, ele tem que ser transformado. O seu entendimento tem que ser transformado. Nós chamamos isso de metanoia, né? Quando a pessoa ela se converte ao Evangelho, ela se arrepende, ela aceita Jesus, né, como Senhor e Salvador da sua vida, e ela decide andar pelos caminhos que o Senhor propõe para ela. E ela começa a ter aí um contato com a palavra de Deus. E esse contato que ela começa a ter com a palavra de Deus começa a transformar a maneira de ela ver as coisas, a maneira de ela decidir as coisas. A Bíblia até diz que nós iramos, né? Mas a Bíblia fala, irai-vos, mas não. Quem que convence a pessoa para não seguir na ira, para não seguir naquele propósito, naquela chateação, naquele aborrecimento? É o Espírito Santo. Ele é que convence a gente do pecado, do juízo e da justiça. Então nós precisamos de receber essa informação de Deus. E essa informação de Deus não só vai nos transformar, mas também ela vai trazer para nós a presença do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Vai trazer o fogo de Deus na nossa vida. Vai trazer os dons de Deus para a nossa casa. Vai trazer, na verdade, tudo que está faltando, irmãos. Porque a palavra de Deus diz, o apóstolo Pedro, ele diz que a graça e a paz, ela nos é multiplicado pelo conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo e de nosso Deus. E essa paz e essa graça, ela é multiplicada, e também diz a palavra de Deus que pelas grandíssimas e preciosas promessas de Deus, nós nos tornamos participantes de uma natureza que é uma natureza divina. Ou seja, uma natureza de Deus começa a ser criada em você. Então você começa não só a querer viver a diferença, né? Mas você começa a ser a diferença. Você não só quer viver a bênção de Deus, você começa a ser a bênção de Deus. Porque foi isso que Deus falou para Abraão, ser tu uma bênção. Quando você é uma bênção, o local não muda você. Você é que muda o local. Você é que muda o lugar. Então Deus quer que nós sejamos essa bênção. Então a obra de Deus, ela começa de dentro para fora. A transformação começa de dentro para fora, na vida de uma pessoa, na vida de uma pessoa que se entrega para Deus. E para essa transformação ocorrer, eu preciso entender o que Deus tem para mim. Eu preciso compreender o que Deus tem para mim, mas não só compreender, eu preciso mais. Eu preciso estar disposto a viver o caminho que Deus propõe para mim. Eu estava anteontem, eu preguei essa mensagem no Nova Lima, eu estava anteontem e dormindo, irmãos.
veio no meu coração esse texto que eu vou ler para vocês agora, de João capítulo 2, que fala de uma transformação. E essa transformação, ela foi da água para o vinho. E esse foi o primeiro milagre que Jesus fez. Depois que Jesus chamou os seus discípulos, Jesus foi e começou assim a fazer os seus milagres. E o primeiro milagre foi essa transformação. Uma certa feita, eu vi até um comentário de um pastor, que ele é de Deus, mas ele foi infeliz, por falta de conhecimento, ele foi infeliz na sua colocação. Ele falou assim, por que esse negócio de Jesus fazer o primeiro milagre, transformando a água em vinho, o que isso muda na minha vida? Né? O que isso muda na minha vida, água e vinho? Eu quero ver a pessoa se ressuscitando, eu quero ver a pessoa curada de um câncer, eu quero ver a pessoa... Mas eu acredito que ele foi um grande líder, mas eu acredito que ele foi muito infeliz na colocação dele. Por quê? Porque essa passagem, ela se remete à boda do Cordeiro. Essa passagem você vai prestar atenção, você vai perceber que ela começa com Jesus como sendo convidado e ela termina com o esposo provando do vinho que ele mesmo transformou. Então, esse processo entre nós convidarmos Jesus para a nossa vida, até o encontro com o noivo, até o encontro com o esposo, até o arrebatamento da igreja nas nuvens, até as bodas do Cordeiro, é um caminho de transformação. Diga amém, Jesus? É um caminho de transformação. Ninguém aceita Jesus hoje, levanta a mão, confessa Jesus como seu Senhor e Salvador e já está liberto do pecado. A libertação das pessoas vai acontecendo com o tempo. João 8,32 diz assim, conhecereis e a verdade vos libertará. A santificação de uma pessoa, ela vai acontecendo com um tempo, é um processo, né? É um processo. João 17:17, Jesus, ele ora ao Pai e ele diz, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quando a palavra começa a ser revelada ao nosso coração, os ensinamentos começam a vir ao nosso coração, esse é o caminho que Deus está propondo para a gente, para trazer essa transformação de mente, para trazer essa transformação a ponto de nós não nos contentarmos mais com esse mundo, porque a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Então a gente começa a se posicionar em Deus. E quando a gente começa a nos posicionarmos em Deus, o que acontece? As libertações começam a ocorrer. As libertações começam a acontecer. Você que é muito tentado com coisa de demônios, essas coisas, começa a olhar para a sua vida e ver o que está fora do eixo. Começa a alinhar a sua vida com a palavra, você vai ver. Você vai perceber, o diabo ele não suporta a palavra de Deus. O diabo ele não aguenta a palavra de Deus. Lá em Mateus, no capítulo 4, Jesus venceu o diabo no deserto, não venceu, gente? Sim ou não, meus irmãos? Com o que ele venceu? Superpoderes? Mas ele não venceu só citando a palavra, ele venceu estando na palavra. Né? Porque há uma diferença de você citar a palavra e uma diferença de você estar na palavra. Jesus tinha uma autoridade sobre a vida dele, por quê? Porque ele verdadeiramente vivia aquilo que ele ensinava. Se nós fizermos isso também, assumirmos isso na nossa vida, né, você pode ter certeza que na nossa casa, o homem como autoridade, ele vai ter realmente essa autoridade, não só autoridade natural, mas ele vai ter autoridade espiritual, a mulher a mesma coisa, os filhos a mesma coisa. Essa autoridade vai ser derramada sobre essas pessoas. Em Marcos capítulo 1, versículo 21, diz que Jesus começou pregando ali, e um homem manifestou com o demônio, e Jesus pegou, né, e fez a libertação, libertou aquele rapaz, e aquele demônio manifestou e disse, aqui tenho contigo Jesus, Filho do Deus Altíssimo, vieste destruir-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. Jesus disse, cala-te e sai dele. E a Bíblia fala que todos os religiosos que estavam naquele lugar, eles ficaram admirados porque ele falava como tendo uma autoridade. Essa autoridade, irmãos, não é só a autoridade do cargo, a autoridade da capa, né, de líder, é a autoridade no mundo espiritual. O homem de Deus, a mulher de Deus tem que ter essa autoridade. Você tem que ter essa autoridade na sua casa.
Você tem que erguer a sua voz e você tem que falar. Demônio, você vai soltar meu marido. Demônio, você vai soltar minha esposa. O marido fala, a mulher fala, né? Vai soltar meu filho, vai soltar minha casa, vai soltar minhas finanças, vai soltar meu ministério. Essa chateação não vai prevalecer no meu coração, não. Você está amarrado em nome de Jesus. Você tem autoridade. Deus nos deu o poder. Deus nos deu autoridade. Amém? Isso a gente vai aprendendo no processo. Vamos caminhando com Deus, Deus vai se revelando e a gente vai aprendendo. Agora, vamos entrar nesse processo? Vamos encontrar com o noivo, pessoal? Vamos ou não vamos? Vamos até o esposo? Vamos ou não vamos? Então vamos lá, João capítulo 2. João capítulo 2. A mensagem da transformação. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. E disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali postas 6 talhas de pedras para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. E disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes, tirai agora, e levai ao mestre-sala, e levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. E disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o quê? O bom vinho. Olha só, continue. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Tem 2 situações que a igreja vai passar, irmãos. A igreja vai passar por um tribunal chamado Tribunal de Cristo. Nesse Tribunal de Cristo, nós vamos ser galardoados. Existe um lugar, né, chamado Bema. Nós vamos subir naquele lugar e ali receberemos os galardões que Deus tem para cada um segundo as suas obras. A igreja, quando parte, a igreja já parte justificada. Ela já parte salva no sangue do Cordeiro. Então a igreja, ela não vai para o trono branco, a igreja não vai para o juízo final. A igreja ajuda no julgamento. Porque o juízo final é para condenação. E o tribunal de Cristo é para galardão. Como é que eu faço para eu ser salvo? É simples. Nós somos salvos como? Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Então você ouve a palavra de Deus, você ouve a pregação sobre a cruz do Calvário, e você ali acredita naquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Morreu, ressuscitou. E você convida Ele para a sua vida. Você fala, Senhor, eu te invoco para a minha vida. Eu estou aqui como Romanos diz, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Senhor, eu reconheço que eu sou um pecador. Eu reconheço, Senhor, que eu sou um miserável. Eu reconheço, Senhor, que eu não tenho como me salvar. Mas eu reconheço que o Senhor me amou de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer por mim na cruz do Calvário. E eu quero corresponder a esse amor. E a forma de eu corresponder a esse amor é reconhecendo essa obra realizada por mim na cruz do Calvário. Então eu me arrependo, Deus, das minhas obras. Eu me arrependo dos meus pecados. Senhor, tem misericórdia de mim. E aí a gente vai e confessa os nossos pecados. E naquele mesmo momento, o Senhor vem e nos justifica dos nossos pecados. Ele pega os nossos pecados e perdoa. E lança no mar do esquecimento. E Ele não leva em conta o tempo da ignorância. Só que o mesmo Deus que manifesta essa graça, Ele também diz no versículo 10 de Efésios, capítulo 2, que existe uma obra que Ele preparou para que nós andássemos por ela.
E aí entra o quê? Entra os princípios da palavra de Deus. Aí entra os mandamentos da palavra de Deus. Porque a graça, irmãos, né, ela não pode ser pretexto para a pessoa viver uma vida em pecado. Isso não quer dizer que o homem de Deus, que a mulher de Deus não erre. Mas aquele que é de Deus, ele não vive na habitualidade do erro. Você sabe por que ele não consegue viver na habitualidade do erro? Porque o coração dele é novo. O espírito dele é novo, né? O coração dele não é mais de pedra, o coração dele é de carne. E o Senhor colocou dentro dessa pessoa o espírito dele. Romanos capítulo 8 fala que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, como é que eu ouço a voz do Espírito Santo? Eu ouço a voz do Espírito Santo nas minhas emoções? Não. Na minha carne? Não. Eu ouço a voz do Espírito Santo no meu espírito. O meu espírito tem que se relacionar com Deus de tal forma, a ponto de Deus, ele despertar o meu espírito, irmãos, e eu ter domínio sobre as minhas emoções, e eu ter domínio sobre a minha carne. Isso é graça pura. Isso é capacitação de Deus para toda pessoa que assim se converteu de fato e verdade. Então essa pessoa, ela vai começar agora a aprender a palavra de Deus, e ela vai começar, além de ter o Senhor como seu convidado, ela vai começar a verdadeiramente fazer dele Senhor da sua vida. Porque a Bíblia diz assim, ó, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Então ele começa a aprender os princípios da palavra de Deus, e ele começa a se curvar. Ele começa a cada dia matar a sua carne para obedecer a Deus. Como diz o apóstolo Paulo, esmurrava a sua carne, subjugava a sua carne para obedecer à voz do Espírito, para obedecer à voz da palavra de Deus. E essas obras que nós fazemos sobre a palavra de Deus, o evangelizar, o ganhar almas, o orar pelas pessoas, o perdoar, né? Receber aquele que te pisou, te maltratou, e você recebe a pessoa dando a ela uma nova oportunidade. Irmão, isso tudo gera galardão. Os nossos dízimos, as nossas ofertas, tudo isso gera o quê? Galardão. Diga amém, Jesus. Então tudo que a gente faz no Senhor não é em vão. Agora, o mesmo Deus que ele fala que tudo isso gera galardão, ele fala lá através de Paulo, em Gálatas 6,6 em diante, que a gente não pode desfalecer. Então vai surgir muita coisa para a gente desistir, vai surgir muita coisa para a gente desfalecer. Irmão, você pode ter uma decepção com o irmão da igreja, uma decepção com o líder, uma decepção com uma irmã, uma decepção com o pastor, uma decepção com isso, uma decepção com aquilo. E você tem que tomar cuidado para você não sair por aí pregando os seus traumas, as suas decepções. Porque, na verdade, aquilo que fizeram com você não pode mudar você. Você tem que permanecer amando a Cristo. Permaneça firme na presença de Deus. Mas erraram comigo, pastor, mas fizeram isso, mas fizeram aquilo. Você já ouviu na Bíblia para você dar lugar à ira? O que é dar lugar à ira? É você ficar na palavra, deixa que Deus cuida. Deixa que Deus cuida, continue fazendo a vontade de Deus. Porque senão, você vai olhar para aquelas iniquidades que estão se multiplicando e você vai desistir, você vai tirar a mão do arado. Você não vai querer fazer mais nada. Irmãos, e vai ter o dia da prestação de contas. Vai ter o dia do galardão. E sem dizer também que quando Deus escolhe você, Ele nunca escolhe você para a bênção parar em você. Eu vou repetir. Deus nunca escolhe você para a bênção parar em você. Existe uma descendência atrás de você. Quando Deus chamou Abraão, Deus falou assim, ó, por causa de você, em você, através de você, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Então existe uma descendência, sabe? Existe um povo, existe pessoas que Deus vai colocar no seu caminho. O que nós vamos compartilhar com essas pessoas? As nossas amarguras, né? Porque hoje está assim, falando mal de pastor, é falando mal de igreja, falando... E às vezes você tem até razão, a pessoa até errou com você. Mas esse pão imundo a gente não pode compartilhar. A gente tem que compartilhar o pão vivo que desceu do céu. Diga amém, Jesus. A Bíblia fala que o amor de muitos iria esfriar por causa da multiplicação da iniquidade.
Então está escrito, vai acontecer, os escândalos irão acontecer, mas eu tenho que guardar o meu coração. Guarde o seu coração. Por quê? Porque vai chegar esse momento em que Jesus, Ele é o nosso convidado, mas nós vamos caminhar com Ele até o ponto em que nós vamos chegar até Ele, e Ele vai provar daquilo que foi gerado em nós, durante essa caminhada com Deus. Por que eu falo isso? Irmãos, quando acabou o vinho, Maria disse para Jesus, acabou o vinho. Jesus fala para ela, mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Quando Jesus chama ela de mulher, Jesus não está falando com ela num tom agressivo, não. Jesus é muito educado. Amém, Jesus? Ele fala, aprendei de mim, que eu sou manso de coração. Então ele falou com muita educação, era uma forma que os judeus falavam com as mulheres sem desmerecer. Mulher, não é chegada a minha hora, ainda não é chegada, o que tem a ver, o que tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. Aí Maria pega, irmãos, e olha para os servos, e diz assim, ó, gente, façam tudo o que ele disser. Você quer fazer a hora de Deus na sua vida? Um dia eu estava conversando com uma moça, pastor, minha vida sentimental não está legal. Há muito tempo minha vida sentimental não está legal. Eu fui conversando, ela não é da igreja não, da igreja aqui. E eu fui conversando com ela, e eu comecei a observar que desde pequena, desde jovem, ela se batizou nas águas. Ela entregou a vida dela para Jesus. Mas ela não fez o que Jesus mandou. Ela começou a se relacionar com os meninos, ela começou a ter um relacionamento com o namorado antes de casar, não deu certo o casamento, encontrou outra pessoa, já foi se relacionando, encontrou outra, já foi se relacionando, encontrou outra, já foi se relacionando, e ela não tem noção de que o que isso pesa no mundo espiritual. Como pesa no mundo espiritual. E ela tinha que fazer essa quebra de aliança. Mas eu estou falando de uma pessoa que já conhecia os princípios da palavra de Deus. Uma pessoa que já tinha convidado Jesus para a sua vida. Mas ela optou em não fazer tudo o que ele manda. Porque às vezes o que acontece? A gente se entrega para Jesus, mas a gente não quer fazer tudo, porque tudo custa. Então a gente quer fazer parte. E quando a gente quer fazer parte, a gente está valorizando uma coisa, irmãos, algo que a gente acha que é importante para a gente, mas ali está o nosso sofrimento. Ali está o problema. E eu falei assim, olha, você precisa receber uma oração em cima de tudo isso. Quebrar essa aliança que você fez conscientemente. Você precisa se arrepender. E você precisa se firmar com Cristo. Alinhar sua vida com Deus. Se arrepender e deixar a prática. Colocar em primeiro lugar o reino de Deus. E você vai ver que as demais coisas o Senhor vai acrescentar na sua vida. As demais coisas Deus vai acrescentar na sua casa. Deus vai acrescentar em você. E eu fui explicando para aquela pessoa. Fui explicando. E a gente percebe que quando a gente entra num assunto assim, que a pessoa ela precisa abrir mão de alguma coisa, ela não fica feliz. Não é verdade? Ela não fica feliz, não. Ela começa a murchar. Aí vai murchando. Mas ali está a bênção dela. Irmãos, o pior demônio que tem é aquele que a pessoa gosta. É aquele que a pessoa alimenta. E a sexualidade fora do casamento sempre foi pecado. E vai continuar sendo pecado. Hoje você vê rapazes, eles não querem assumir uma família. Por quê? Porque o sexo está fácil. Mulheres também não querem assumir uma família. Por quê? Porque o sexo está fácil. Está fácil. Primeiro encontro. E o duro, irmãos, é que eu não estou nem falando das pessoas lá de fora. Porque as pessoas lá de fora, elas não conhecem o que a gente conhece. O duro é que eu estou falando de coisas que acontecem dentro das igrejas. E a Bíblia fala que aquele que conhece a palavra e não pratica é melhor que não tivesse conhecido. Quando esse livro é aberto e a pregação é dada, é selado o livro, é fechado o livro.
e é testificado diante da terra e diante dos céus as Escrituras em nossos ouvidos. Jesus vira e fala para aqueles homens, aqueles servos: fazei tudo o que ele vos disser. Hoje nós temos uma mensagem maravilhosa que as pessoas estão pregando, mas Jesus já pregava que é a mensagem da paternidade, né? Vocês já ouviram essa mensagem da paternidade? Muita gente está pregando o Pai espiritual, que Deus é o nosso Pai, né? Na oração do Pai Nosso, Jesus vem ensinando, né? E aí as pessoas pegam e pregam para a pessoa se desvencilhar da religiosidade, porque Deus é o seu Pai, e você deve entrar diante dele com muita intimidade, porque ele é o seu Pai, e tudo isso é maravilhoso, tudo isso. Mas o fato de eu ter um Pai, isso não significa que ele deixa de ser Senhor na minha vida. Hã? Olha para você dentro da casa do seu pai. Dentro da casa do seu pai. Ele é teu pai biológico, não é? Mas ele é mais que isso. Ele é Senhor sobre a sua vida. Tanto que ele é Senhor sobre a sua vida que Deus manda honrá-lo. Diga amém, Jesus. Deus manda respeitá-lo. E Malaquias diz assim, ó: se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou pai, onde está o meu respeito? Então a figura do pai significa que ele está ali para ser honrado, está ali para ser o quê? Respeitado. Só que chega uma hora que o filho cria a maioridade, chega na maioridade. Quando o filho chega na maioridade, ele vai decidir se ele vai continuar honrando o pai, honrando a mãe, se ele vai continuar honrando a família ou se ele vai ser a vergonha da família. É verdade ou não é? Porque o livre-arbítrio também é concedido. É concedido. Assim como o pai também, ele concede o livre-arbítrio. Concede o livre-arbítrio. Agora, irmãos, a pessoa que faz mau uso do livre-arbítrio, o que acontece com ela? Por mais que uma mãe ame o filho, tem um monte de mãe hoje que foi lá na penal visitar seus filhos. Tem um monte de mãe que ama os seus filhos, mas foram lá na prisão visitar seus filhos. E elas não têm prazer de ir lá, mas vai porque ama. Mas o amor que ela tem pelos filhos não está poupando os filhos das suas atitudes, das suas decisões. Então, ele é o nosso pai, aleluia. Ele é o nosso pai, ele é o nosso pai, mas ele não é só o nosso pai, ele não é só o nosso pai no sentido, entre aspas, aqui que eu estou falando, porque ser pai é muita coisa, mas ele também é o nosso Senhor, ele também é o nosso Salvador. Amém, Jesus? Ele é o nosso Senhor, e no reino dele existem princípios. Então, quando Maria entendeu isso, Maria fala para os servos, e hoje eu estou vendo aqui, filhos amigos, diga amém, Jesus? Filhos servos, digam graças a Deus. E quando um filho serve a gente, não dá uma alegria no nosso coração? Não dá? Quando um filho serve a gente, quando um filho dá honra para a gente, não dá uma alegria? Porque você começa, poxa vida, olha, criei esse menino, criei essa menina, olha que benção, que glória, que maravilha. Eu falo para os meus filhos, eu sou seu fã, mas se não fosse também eu falava. Eu falava também, mas eu falo, eu já falei várias vezes para o pastor Jonathan, quando ele estava pregando aqui. Falei, filho, continua, porque olha, não é para exaltar você não, porque eu sei que você tem estrutura. Você não tem esse negócio, você nem queria pregar o evangelho, você nem queria ser pastor. Mas eu falo para você, se tem um cara que senta para te ouvir, esse cara sou eu. Porque eu sei quem é você. Eu sei o que saiu de dentro de mim. Eu posso falar assim, não é só as mulheres que podem não, viu? Eu sei. Eu falo para ele. Eu falo. Eu fico orgulhoso. Quando eu vejo ele tocando bateria ali, vixe, é igual o Lucas. O Lucas, o pai dele também, deve ficar orgulhoso com ele também. O pai dele é apóstolo também. Fico orgulhoso. Mas se não fosse do altar, fosse uma pessoa que trabalhasse fora lá, não importa. Pessoa que sempre é do bem, que sempre respeita as pessoas, que respeita a Deus acima de todas as coisas, que respeita as famílias, essa pessoa traz alegria e orgulho para o pai e para a mãe. É verdade ou não é? É, traz. Então, quer um segredo nessa caminhada para chegar até o esposo? Eu quero. Faça tudo que ele mandar. Faça tudo que ele mandar. Aí quando Maria disse isso, Jesus pegou e falou assim, olha, encha
de água essas talhas. Quantas talhas eram? Enquanto eu vou falando, você pode colocar os versículos lá, tá? Quantas talhas eram? 6. Qual que é o número do homem? 6. As talhas tinham um propósito. As talhas tinham um propósito. Qual que era o propósito das talhas? Era para a purificação dos judeus. Qual o propósito que Deus tem na minha vida e na sua? Qual o propósito que Deus tem em deixar a gente aqui após a gente aceitar Ele como Senhor e Salvador? Porque Ele não poderia pegar, aceitou, leva, aceitou, leva, não poderia? Sim. Mas Ele tem um propósito comigo, Ele tem um propósito com você. Só que o propósito que as talhas tinham, estavam sendo realizados? Não. Por quê? Porque elas estavam vazias. Pega isso aqui, gente. Dependendo daquilo que está dentro de nós, a gente pode cumprir o propósito de Deus ou não. Estava vazia. Estavam vazias. As talhas eram 6. E havia um propósito com elas. Jesus pega e fala assim, encha de água essas talhas. Ele mandou encher as 6. As 6. E eles encheram até em cima. Agora, olha o que diz João capítulo 15, versículo 2. João capítulo 15, versículo 2. Vamos ler o 3. Olha o que diz. Vocês já foram o quê? Limpos pela mensagem que lhes dei. O que é a palavra de Deus? É água. Ezequiel 47 fala que do trono de Deus saía um rio. Água. Quem tiver sede, venha a mim e beba da água da vida. O que Jesus pediu para aquela mulher no poço? Dai-me de beber. Pediu o quê? Água. Ela tinha dificuldade até de pegar a água do próprio poço. Jesus falou, se você soubesse quem te pede, você me pediria, e eu te daria água viva, e essa água viva ia fazer no seu ventre uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, peraí, o que Deus está falando? Deus está dizendo que dentro de mim, dentro de você, tem que ter uma fonte. Agora, para essa fonte ser gerada, eu tenho que encher essa talha de água. E como que eu encho essa talha de água? Oração, jejum, palavra. Eu preciso encher. Eu preciso me encher. E eu preciso também encher a minha casa. A palavra de Deus diz que o homem na sua casa, ele tem que santificar a sua mulher pela lavagem da água que é a palavra de Deus. Então, quando Jesus falou, encha de água essas talhas, aquelas talhas representavam os homens. Irmãos, quem está vazio não é cumprido o propósito na vida das pessoas. Nem na vida dessa pessoa e nem na vida das pessoas a qual Deus queria cumprir. Deus queria realizar. A igreja precisa se encher de Deus. A gente precisa fazer, não sei nem se, na verdade nem existe o jejum de internet, né? Mas a abstenção existe, se abster existe. Deixar um pouquinho de lado e ler um livro. Deixar um pouquinho de lado e escutar a mensagem que foi pregada no culto. Diga amém, Jesus. Deixar um pouquinho de lado e colocar um louvor. Se encher de água.
se encher da presença de Deus. Porque quem ficar vazio vai ser cheio de outra coisa. Vai ser cheio de outra coisa. Quando você vê uma pessoa envolvida com contenda, com fofoca, com disse-me-disse, é porque ela está vazia da água de Deus. E aí o inimigo vai usar os seus instrumentos para colocar água podre dentro dela. Água suja dentro dela. Conselhos que vai fazer com que essa pessoa nunca tenha a transformação que Deus queria fazer na vida dela. Quando João Batista, ele pregou o evangelho, ele falou assim, aquele que veio depois de mim, é aquele que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. É isso que ele falou. Eu batizo nas águas para a remissão dos pecados. Reconhecimento público de reconhecimento dos pecados. Mas eu não tenho condições de agir no seu interior. João Batista está falando isso. Eu não tenho condições, irmão, de agir no seu interior. Você não tem condições de agir no meu interior. Quando você vê uma mudança realizada na vida de uma pessoa, aquela mudança foi feita pelo Espírito Santo, mas aquela pessoa, ela deu lugar para aquilo acontecer. Ela mergulhou no oceano do Espírito. Ela se inclinou para as coisas de Deus. Ela deu mais ouvido ao Espírito Santo do que à carne dela. Digam graças a Deus. E consequentemente ela vai ter mais de Deus. Ela vai ter mais do Senhor. E o propósito que Deus tem na vida dela vai se cumprir. Vai se cumprir. Aí eles encheram até em cima. Depois Jesus falou assim, vai e leve ao mestre Sala. E quando chegou no mestre Sala que ele provou, a água não era mais água. A água fora feita em quê? O que é o sinônimo de vinho na Bíblia? Alegria, remissão, Espírito Santo. Deus não derrama vinho novo em odres velhos. Ai, pastor, eu quero ser cheio com o Espírito Santo. Primeiro, você tem que ser cheio da palavra de Deus, você tem que se inclinar para as coisas de Deus. Pastor, eu quero fazer a obra de Deus. Primeiro, você tem que buscar, você tem que plantar raiz, você tem que entrar no seu quarto, você tem que fechar sua porta, você tem que ter intimidade com seu Pai. Intimidade com Deus. Porque no caminho, quando eles foram levando, olha que legal, está vendo aqui? Vem cá, pastora Fabiana, faz favor. Vem cá. Você é essa botijinha fitness aqui, Você é essa botijinha. Aqui, Aqui, estava vazia, aí você foi buscando a Deus, foi enchendo de água. Você foi orando, foi ouvindo a palavra, foi aceitando, foi praticando a palavra, né? Aí daqui a pouco o que acontece? Enquanto você vai caminhando rumo ao esposo, olha o que acontece. O Senhor faz isso aqui com você, ó. Só Ele pode fazer isso aqui. Não tem pastor que possa fazer isso aqui. Não tem igreja que possa fazer isso aqui. Só quem pode mudar dentro de você, só quem pode colocar essa alegria da salvação, é o Senhor. Quando você tem essa alegria da salvação, quando você tem o sangue de Cristo dentro de você, quando você tem o Espírito Santo dentro de você, nem a luta, nem a aflição, nem a peste, nem a morte, nem a vida, você pode receber não, você pode receber sim, você pode se decepcionar, você pode não se decepcionar, você não abandona o seu amor a Deus, porque a sua essência, o seu interior, está aqui, foi Ele que colocou. E se quer que eu falo mais, quem não tiver isso aqui, não é dele. É muito forte, irmãos. Por que eu estou falando isso aqui para vocês? Porque, irmãos, a gente deve orar, deve buscar a Deus e pedir a Deus. É errado pedir a Deus uma casa? Não é errado, não tenha medo de pedir a Deus uma casa. Ezequiel 32, o próprio Deus falou Jeremias 32, o próprio Deus falou para Jeremias, vai vir um camarada aí, e ele vai te oferecer uma propriedade, compra, o próprio Deus falou.
E ele falou ainda assim, ó, vocês vão comprar ainda muito mais propriedades ainda nessa terra. Então o próprio Deus falou, então não é errado você ter as coisas, errado é que as coisas terem vocês, ou terem a gente, né? Isso é que é errado. Então não é errado. É errado você querer um carro mais confortável, irmãos? Não. Não é errado, não. Não é errado. Mas a gente precisa entender que o Evangelho, quando ele é pregado só uma parte, está errado. E quando ele é pregado só outra parte, está errado. Nós temos dois lados na nossa vida. Pode ficar um pouquinho benzinho? Nós temos dois lados na nossa vida. Levanta a sua mão e fala assim, lado direito. Diga assim, ó, lado espiritual. Levanta a sua mão esquerda e fala, lado esquerdo. Riqueza e honra. Provérbios fala que o lado esquerdo, da mão esquerda, é riqueza e honra. O lado direito é espiritual. Se a gente tiver muito para cá, está errado. Se a gente tiver muito para lá, também está errado. Nós devemos estar como? Equilibrado, no centro. No centro. Você está nessa terra, então, irmãos, por você estar nessa terra, você vai precisar do lado esquerdo, porque o próprio Deus não quer que você seja envergonhado. Ok? O salmista falou, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. O Senhor é meu pastor, de nada eu terei falta. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isaías 1,19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas o apóstolo Paulo fala assim, ó, aquele que esperar em Cristo somente nessa terra é o mais miserável de todos os homens. Então, o Evangelho, para mim, na minha visão, ele é pleno, irmãos. Eu quero todas as bênçãos que Deus tem para mim dos céus. Venha o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade. Aqui na terra como é feito nos céus. Eu quero. E eu quero que Deus também me abençoe com tudo que Ele tem para mim aqui. Por que não? Por que não? Por que Abraão foi abençoado, Jacó foi abençoado, José foi abençoado, passou o que passou, mas foi abençoado? Diga amém, Jesus. Aí chega na sua vez, você tem que se arrebentar todo. Ficar com aquela falsa religiosidade, que quando você se converte, é só o céu. Não, Deus tem bênção para você aqui. Mas o que adianta, irmãos, a gente ficar focado só aqui? Porque quem fica focado aqui, vai perder o céu por causa de um homem, vai perder o céu por causa de uma mulher, vai perder o céu por causa de um dinheiro errado, vai perder o céu por causa do tráfico de droga, vai perder o céu por causa... Vai ou não vai? Vai. A pessoa focada só aqui, ela vai priorizar as realizações pessoais, custe o que custar. Mas a pessoa que tiver o entendimento de que Deus tem bênção para ela aqui, mas Deus tem muito mais para ela lá, que nem se compara, o temor de Deus vai estar no coração dessa pessoa de tal forma que ela é capaz de rejeitar algo que não é lícito aqui, para não perder o que vem lá. E essa pessoa que faz isso, pode ter certeza, ela está assim. Ela tem um vinho novo dentro dela. Nós precisamos buscar esse vinho novo. Precisamos buscar essa transformação. E quando a gente tem essa transformação, a gente vai ser bênção para as outras pessoas. Você vai ser bênção para o seu marido, você vai ser bênção para a sua esposa, você vai ser bênção na sua igreja, você vai ser bênção na vida dos seus irmãos, você vai ser bênção para os seus filhos, você vai ser bênção para os seus pais, você vai ser bênção no seu trabalho. Diga amém, Jesus. Você vai ser bênção, sabe por quê? Porque você vai dar o que você tem. Se você é amargo, você vai dar amargura. Não é? Se você é uma pessoa, né? Se você é uma pessoa cheia de Deus, você vai dar o quê? Deus. E tem gente que não vai nem querer estar perto de você, porque ela não vai suportar. Mas não é ela, é o que está nela. Não vai suportar. Porque, irmãos, vai aparecer no nosso caminho muitos mestres salas. Muita gente vai provar daquilo que está dentro de nós. Por isso, irmãos, que a gente tem que passar pela vida das pessoas e a gente tem que ser bênção. Só que a gente tem que ter maturidade para entender
que pessoas vão passar pelas nossas vidas que não serão bênçãos. E quando isso acontecer, não acabou tudo não, irmãos. Vida que segue, gente. É ou não é? É. Vida que segue. É preparação para o outro nível. É preparação para o outro nível. Vida que segue, continua rompendo, continua vencendo, continua caminhando, continue hoje, amanhã e sempre com Jesus. Sabe por quê? Porque ninguém vai tirar essa cor aqui, ó, que está dentro de você. Você está selado pelo Espírito Santo de Deus. E quando a gente está assim, olha o que acontece. Obrigado, pastora. Olha o que acontece. Coloca para mim, Romanos 8, versículo 10. Olha só, quando a gente está assim, olha o que acontece. Pode descer com isso aqui. Olha só. E se Cristo está em vós, diga, Cristo está em mim. O corpo, na verdade, está o quê? Morto, por causa do pecado. Alguém aqui vai ficar para a semente? Fala para o seu irmão, você vai morrer, fala para ele. Todo mundo vai? Por que entrou a morte física? Por causa do pecado. Mas entrou só a morte física? Não, entrou também a morte espiritual. Mas Cristo, estando em nós, não nos livra da morte física, ok? Vamos lá. Na verdade está... Não, continua lá, por favor. Isso. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Que justiça é essa? A cruz. A cruz. O teu Espírito vive. Onde que o Espírito Santo está ligado? No teu Espírito. Por isso que a tua alma tem que estar... Você tem que tomar cuidado com a sua alma, meu irmão. Você tem que tomar cuidado com a sua carne. O seu Espírito está pronto. Mas se você não vigiar as suas emoções, se você não fortalecer isso, entende? Você pode sofrer. Se você deixar a carne dirigir, a carne pode fazer você até se afastar de Deus de tal forma, a ponto de cometer apostasia. Vou continuar para você entender, olha só. Pode continuar, o 11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. É uma capacidade que Deus vai dar para a gente. Continue. Agora, de maneira que, irmãos, está falando para quem? Para a igreja. Amém, Jesus? De maneira que, irmãos, somos devedores, não, o quê? A carne. Para viver, Gálatas 5, 16. 5,16. Se não for 5,16, é 4,16. Aí, ó. Digo, porém, andai em... E não cumprireis o quê? A concupiscência da carne é um desejo desenfreado. A pessoa não tem limite, ela vai ladeira abaixo. O que vai me segurar? O que vai me proteger? É eu deixar o Espírito Santo me guiar. Onde o Espírito Santo me guia? Meu irmão, você quer saber se Deus está te guiando? É se a sua atitude está pautada de acordo com o temor a Deus na sua palavra. Versículo seguinte. 17. Ó, a carne, o que ela faz? Cobiça contra quem? O Espírito. E o Espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Deus fala com você, irmão. Como tem gente que fala assim, pastor, eu quero me firmar, eu quero... Você está me assistindo agora, você sabe disso. Eu quero me firmar. Pastor, eu quero ser fiel. Pastor, eu quero fazer a vontade de Deus. Pastor, eu quero. Mas a carne é terrível. Fica guerreando. Você quer um segredo? Não desista. Diga amém, Jesus. A nossa maior luta não é contra o diabo não, irmão. O diabo já está derrotado.
A nossa maior luta é contra nós mesmos. Continue, por favor. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Continue. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, o que é obra da carne? O que é obra da carne? Eu não preparei, Deus está guiando, Deus está me dirigindo, irmãos, ontem no Nova Lima, a mesma mensagem, eu nem parei, nem vim aqui. Deus está te amando, diga amém, Jesus. As obras da carne são, as quais são o quê? Adultério. Está casado? Continue. Fica na presença de Deus. O que mais? Fornicação. O que é fornicação? É quando a pessoa tem relação sexual sem ser casado. É obra da carne. Impureza, a pessoa que é impura, lascívia, a pessoa que não pode ver um corpo, né, de uma mulher, de um homem, que já fica Porque às vezes a pessoa, ela nunca despiu ninguém fisicamente, mas na cabeça dele já despiu e já fez coisa pior. Então são coisas da carne. O que mais? Idolatria, você já sabe o que é isso, feitiçaria, inimizades, olha aqui, irmãos, todo tipo de contendas. Isso tem muito nas igrejas, tem ou não tem? Isso tem em todo lugar. Inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, né? Quando a pessoa ela muda a palavra de Deus para justificar um pecado, para continuar no erro. Ela muda a palavra, ela prega isso lá fora, ela pega um texto fora de contexto e cria uma doutrina em cima disso. Hoje tem muito aí. Deus te ama, irmão. Não tem? Deus te ama, irmão. Não importa o que você faz, Deus te ama. Não tem muitos aí? Tem muita pregaçãozinha barata aí. Continua. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o que, gente? Se a pessoa estiver nessa prática de forma habitual, aí Jesus volta e essa pessoa fica. É muito sério isso, gente. É muito sério isso. Essa pessoa fica. A Bíblia fala que aquele que é nascido de Deus, aquele que está assim, vermelhinho, nascido de Deus, ele não vive na habitualidade do erro. Às vezes ele fala alguma coisa que não devia falar, logo fala, está amarrado, está repreendido. Ele não leva isso para frente. Diga amém, Jesus. Porque o Espírito Santo está dentro dele, não tem como. E o Espírito Santo nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Volta lá para Romanos agora. Volta lá para Romanos. Romanos capítulo 8, versículo... Foi o 10? Estava no 11, né? Vai lá. 11. O 12. Olha lá. De maneira que, irmãos, somos devedores não a... Aí você pode ir lá, não a idolatria, não a feitiçaria, não a... Entendeu? Ou seja, eu não sou devedor a isso não. Está amarrado, isso aqui não vai me dominar. Está repreendido em nome de Jesus, eu vou crescer, eu vou vencer isso aqui. Digam graças a Deus. Para viver segundo a carne. Olha o versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne... Irmãos, lê de novo isso aí. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Irmãos, entenda isso aqui. Ninguém é perfeito, correto? O que é viver segundo a carne? É prática contínua. Viver é prática o quê? Contínua. A Bíblia fala que o justo, ainda que caia, ele não ficará prostrado, porque o Senhor sustenta pela mão.
Viver é prática contínua. É aquela pessoa que ela despreza realmente, ela não se enche da palavra, ela não se inclina para as coisas de Deus, ela não vai ser cheia com o Espírito Santo, ela vai ser vazia, ela não vai cumprir propósito de Deus na vida dela, infelizmente. Não foi para isso que Deus chamou ela, mas infelizmente, e as outras coisas vão começando a entrar, e ela vai ser um cristão carnal. Deu para entender? E ela vai viver segundo a carne. Agora, quem viver segundo a carne, complete: morrereis. Agora presta atenção, o que nós lemos lá no 10? Que Cristo, aquele que habita em nós, diz também que nós vamos morrer. É ou não é? Irmãos, que morte é essa então? Coloca no 10, para o pessoal pegar aqui. Ó. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está o quê? Morto. Por causa do quê? Correto? Coloca no 13. Porque se viver de segundo a carne... Aí você vai, eu não vou lá, mas você pode ir lá em Isaías 38, quando Isaías fala com Ezequias: coloque em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Espera aí, como é que eu vou morrer de novo? Aí você vai lá para Apocalipse 21:8, vai lá em Apocalipse 21:8, a obra da carne, vai lá. Obra da carne, Apocalipse 21:8. Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. O que é o quê? Segunda morte. Volta lá para Romanos 8:13. Irmãos, tem gente que acha que está salvo e não está. Pegou aí? Tem gente que acha que está salvo e não está. A pessoa ela não perde a salvação de uma hora para outra, não. Não perde. A Bíblia fala que Deus é longânimo para que é o cuidado que Ele tem conosco para que a gente não se perca. Mas a pessoa que insiste em viver na carne, essa pessoa ela pode se afastar de Deus a ponto de perder. E provar da segunda morte. Não é para você, não é para eu, não é para nós vivemos na carne para morrermos. Mas é para a gente fazer o que? Pelo Espírito Santo, mortificardes as obras de quem? Do corpo. Então eu sirvo a Deus no meu espírito, eu sirvo a Deus com a minha alma, e eu sirvo a Deus com o meu corpo. Digam graças a Deus. Eu sirvo a Deus. Ixi, pastor, então hoje, se eu morresse hoje, eu ia para o inferno então. Porque ontem à noite eu estava tranquilo, estava tudo bem, dando glória, aleluia, sentindo a presença de Deus. Aí, pastor, cheguei hoje, aí entrei numa conversa lá que não foi legal, é contenda, é disse-me disse, tal. E eu ia para o inferno? Não, você não ia para o inferno, porque não é assim. Senão, eu tenho que falar para você, porque se eu não falar para você, você vai ficar bitolado, você vai ficar assim. É ou não é? Porque a gente erra, irmãos. Todos os dias a gente erra. A carne vai estar sempre lutando. Sempre lutando. O que eu não posso, irmãos, é deixar aquilo perdurar na minha vida. Eu tenho que me consertar com Deus. Eu tenho que fechar o caixa todo dia. Diga amém, Jesus. Você quer ver uma dica? A misericórdia de Deus se renova de quanto em quanto tempo? A cada manhã. Todo dia faz uso dela. Você não sabe o dia que Jesus vai voltar? Faça uso dela. Eu não sei que dia Jesus vai voltar. Faça uso da misericórdia todo dia. Agora, tem que tomar cuidado para não ser a Maria sem vergonha, né? Porque aí a pessoa já está vivendo. É diferente. Pecado na nossa vida não pode ser coisa repetitiva. Tem que ser acidente de percurso. Posso ouvir um glória a Deus aí?
E eu nem vim para pregar isso, hein? Mas Deus ama tanto a gente que Ele vai nos trazendo para a presença do Senhor. Pela palavra somos lavados. Somos lavados. E se a gente manter esse cuidado, o que vai acontecer, gente? Né? Acho que tem mais uma coisa aqui. Continua, qual o 14? Vai no 14. 14 é bom também, ó. Porque todos os que são guiados pela carne... Hã? Então eu li errado? Sim, li de propósito. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Você pode observar, quando você fizer algo dentro da palavra, pessoas carnais vão vir para falar mal do que você está fazendo. Irmão, chega em qualquer lugar, no meio dos seus amigos, onde você, fala para eles que você está dizimando. Ele está lá enchendo a cara, comprando a pinga mais cara que tem, traindo a mulher, traindo o marido, e ele vai chamar você de bobo. Vai ou não vai? Vai. Está comprando cocaína lá na boca, não está? E vai chamar você que é o bobo. É você que é o bobo. Você que está patrocinando salvação, você que é o bobo. Você vê como não dá para entender as coisas, irmãos? Você vê como que são as coisas? Você vê como os valores são invertidos. O cara entra numa balada aí, uma cerveja que eu não sei nem quanto que é, vamos supor que seja R$3 no lugar, lá ele paga 15 dentro do ambiente. Tem gente que vai no lugar e gasta R$1.500, R$1.800, R$2.000, R$3.000 numa noite. E quando chega na igreja, o pastor pede uma oferta, ele fala, esse cara é ladrão. Não dá para entender. Parou para pensar como é que é? A inversão de coisas. Irmão, só entende as coisas do Espírito quem tem o Espírito. Quem tem o Espírito. Nesse processo com Deus, nessa caminhada com Deus, você vai ter muitos mestres-salas que vão beber de vocês. E que nossos conselhos, as nossas palavras, sejam palavras ministradas pelo Espírito e não pela nossa carne. Digam graças a Deus. Porque depois o mestre-sala vai chamar o esposo. Aí o esposo vai vir e vai provar daquilo que ele mesmo multiplicou. Aquilo que ele mesmo fez dentro de você, ele vai beber. E ele vai sentir o sabor que a igreja dele tem. Você pegou e agora? Nós só agradamos a Deus pelo próprio Espírito de Deus. Nós não conseguimos agradar a Deus por nós mesmos. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito. Pois é. Então eu preciso do Espírito. Mas para eu ter o Espírito, eu preciso primeiro da água. Se envolva com a água de Deus. Não deixa ninguém te afastar dos cultos, das pregações, na sua casa, onde você estiver. Vai se envolvendo, porque Deus vai te enchendo. Deus vai transformando você. A carne cada vez vai ficando mais no pó. Amém, Jesus? Mais no pó, mais no pó. Deus vai ter liberdade para te usar cada vez mais e mais. E no dia do arrebatamento, tu vai subir com Jesus e vai passar pelo tribunal de Cristo, vai receber coroa, vai receber mesmo. Ele falou que vai dar. Ele falou, e ainda vai preparar uma festa. E quando ele preparar essa festa, o casamento de Jesus com a igreja. Irmãos, tem gente que prega, salvo uma vez, salvo para sempre, não é? Pois é. Vou te falar uma coisa. Noivado se desfaz. E casamento para Deus, o que é? Deu para entender? Noivado, a pessoa está conhecendo uma outra. Tem gente que vai com Jesus até um certo ponto.
Quando Jesus confrontar essa pessoa fala, não quero mais andar com você, está rompido o noivado. É ou não é? Da parte dele, ele nunca vai romper o noivado. Mas da parte dos homens, os homens não rompem o noivado com Jesus? Sim ou não, gente? Sim. Os homens falam, não quero mais andar contigo porque eu não concordo com o que está na Bíblia. E vão embora. Mas vai chegar um dia que vai ser o casamento. Agora imagina você, hein? Vestida de noiva. Chegando no casamento. Por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Ninguém vai mais nos separar do amor de Deus. Ninguém. É o que Deus tem para mim, é o que Deus tem para você. Transformação contínua até o casamento. Quando chegar no casamento, a gente vai estar com as vestes que Ele quer. É isso que Deus queria falar com você hoje. Deixa Deus trabalhar em você. Deixa Deus conduzir você. Deixa o Espírito Santo te encher. Amém?